Oi, meu nome é Gibran, estamos aqui no canal Natal em Chamas e hoje vamos aqui falar sobre uma provável vítima do Mão Branca. O talhador de carne de nome Francisco Rodrigues, mais conhecido como Duda de Nicodemos. Uma das primeiras matérias registradas sobre o Duda de Nicodemos é da data de 20 de abril de 1980. O recorte informa que o Duda tinha dado cabo da vida de um vendedor de cachorro-quente no dia 7 de abril do mesmo ano, de 1980. O local da tragédia foi o bairro das Rocas e o vendedor de cachorro-quentes morava na favela do Japão. Segundo testemunhas da época, o Duda de Nicodemos ele estava perambulando a feira com uma faca na mão e provavelmente ele estava embriagado. Em uma das barracas da Feira das Rocas, ele afirmou que o movimento estava fraco e hoje era dia de matar alguém. O Duda já estava com um galeto assado roubado embaixo do braço, foi em uma das barracas de cachorro-quente, comeu o cachorro-quente e saiu sem pagar. O dono da barraca de cachorro-quente saiu atrás do Duda de Nicodemos para cobrar o cachorro-quente e vocês já imaginam o que aconteceu. Com isso, com esse crime que ele comete agora, total de 5 crimes. Veja que a gente está contando a história do Duda a partir do terceiro homicídio dele. Ele já tinha cometido 2, a gente está falando agora do terceiro, e fora esses 3 homicídios, ele já tinha também cometido 2 crimes de agressão. Então a primeira coisa que eu quero explanar aqui para vocês é: o Duda de santo tinha nada. Os outros 2 homicídios foi de um taxista e o outro foi de um pedreiro que residia no bairro das Quintas. Assim que ele cometeu esse terceiro homicídio, ele foi se esconder ou no bairro de Igapó ou no interior de Pedra Preta, onde ele tinha familiares. Quando chega no mês de maio, exatamente dia 27, já sai estampado a seguinte matéria: Mão Branca manda relação para o Diário de Natal. Fique bem claro que já existia alguns grupos com esse nome chamado de Mão Branca, que tanto agia no Rio de Janeiro e também agia na Paraíba. E pelo menos esse é o primeiro recorte que eu encontro alguém citando Mão Branca agindo agora aqui na cidade do Natal, que foi exatamente o que eu tirei do Diário de Natal. E também já vou avisando para você que está assistindo esse vídeo, aqui no canal já temos um vídeo falando sobre o Mão Branca. Vou deixar o card para quem se interessar em assistir o vídeo. A matéria ela deixa algumas lacunas. De que forma essa carta chega ao Diário de Natal? Por que o Diário de Natal deu credibilidade logo de cara para essa carta? E essa carta definitivamente, verdadeiramente era do Mão Branca? Mas enfim, deixo que vocês façam os seus julgamentos. Mas vamos ao recorte. Uma lista contendo o nome de 40 marginais escritas em máquina elétrica e intitulada Primeira Relação do Serviço de Relações Públicas do Mão Branca foi encaminhada destes fins da semana passada à redação do Diário de Natal. A relação apócrifa e os nomes pelos quais são vulgarmente conhecidos os marginais, que apenas especifica sem fazer qualquer ameaça, é encabeçada por Francisco Alex da Silva, perigoso arrombador, conhecido pela alcunha de Guarabira. Desde ela consta com mais 39 perigosos marginais e assassinos, entre eles Duda de Nicodemos, autor de 3 homicídios, os traficantes de maconha Índio, Lázaro e Benedito Maconha, além de Paraíba, Pai Gordo e Brinquedo do Cão. A lista que foi publicada é bastante ilegível, né? Eu vou colocar para vocês verem aqui essa lista, mas praticamente não dá para ver nada. E também, se você aumentar, você vê os nomes, mas com muita dificuldade. Obviamente, o nome de Duda de Nicodemos está aí no meio. Mas uma coisa é certa: o seu nome estar nessa lista não era um bom presságio. Um mês depois da lista do Mão Branca ser divulgada, já sai o seguinte recorte: Duda, que já matou 3, apresenta-se amanhã.
Exatamente isso, meu amigo. Depois do seu nome sair na lista do Mão Branca, a galera não tinha muita noção da periculosidade desse grupo ou dessa pessoa chamada de Mão Branca. O Duda, ele se vê por bem entregar-se. É dito na matéria que ele tem 25 anos, estava escondido na cidade de Monte Alegre e matou o vendedor. Ele disse que esfaqueou o vendedor porque o vendedor foi cobrar o cachorro quente a ele e desmoralizou ele na frente das pessoas. E sejamos sinceros, essa desculpa não cola muito não. O Duda se entrega e desce para o caldeirão do diabo. Daí a gente imagina, quem é que estava no poder? Década de 80, comecinho, ano de 80, sim, meus amigos, o governo militar democrático, que não dava trégua para bandidos. Mas acreditem, o que é que o governo faz? O que é que a justiça faz? Solta o Duda. Juiz relaxa prisão de Duda de Nicodemos. O advogado interferiu junto ao juiz e esse verificou que aquele mandato de prisão preventiva relacionado a outro inquérito havia sido prescrito e por isso determinou que Duda fosse colocado imediatamente em liberdade. E uma prática bastante conhecida antes e hoje é se fazer de doente para conseguir ter liberdade. Por outro lado, a advogada Maria das Vitórias Câmara solicitou a concessão de um habeas corpus preventivo a fim de evitar que o seu constituinte venha a ser preso novamente. Familiares de Duda afirmam que ele está sofrendo de desequilíbrio nervoso e pretendem interná-lo em uma casa de saúde. No final das contas, o cara com 3 homicídios nas costas estava em liberdade. Não deu outro. Deixa eu ver aqui a data para vocês. Dia 16 de dezembro de 1980, já finalzinho do ano, o Duda foi reconhecido pelos moradores do bairro Nordeste. E ele estava fazendo assaltos. Ele estava unido com a faca do tipo peixeira quando assaltou um funcionário público, Francisco Bezerra de Macedo. O ocorrido aconteceu na noite anterior dessa matéria, por volta das 23 horas. Sobre a ameaça, a vítima preferiu não reagir porque conheceu o Duda de Nicodemos. A vítima na delegacia disse que o Duda subtraiu um relógio da marca Oriente. Obviamente o Duda do Nicodemos não foi preso nesse momento, mas no seu encalço estava o comissário de polícia Raimundo Nonato. Poucos dias depois, dia já 19 de dezembro de 1980, o ano já quase acabando, sai a seguinte matéria no dia 21 de dezembro. Nicodemos e comparsa fazem 2 assaltos. Duda, juntamente com Davi Vitoriano e um menor de idade foragido do caldeirão do diabo, de alcunha Formiga, realizaram 2 assaltos. Na sexta-feira, por volta das 19 horas, o trio pega um táxi das Quintas até o Gancho de Igapó, rende o motorista, o mesmo estava sem dinheiro e os meliantes colocaram o rapaz no porta-mala. Todos estavam com revólveres e facas. Foram até a estrada de Ceará-Mirim, onde o taxista conseguiu se libertar e saltar do táxi em movimento. Seguiram para a estrada de Extremóis, onde assaltaram uma mulher que trocava o pneu do seu carro. Conseguiram, horas depois, prender o menor de alcunha Formiga, que confirmou a participação de Duda de Nicodemos. Peço a vocês que prestem bem atenção nesse rapaz aqui, que é o Davi Vitoriano. No segundo vídeo sobre o Nicodemos, que esse aqui é o primeiro vídeo, teremos notícias dele. Termina o ano de 80 e vamos para o ano de 1981, para ser bem específico, dia 19 de janeiro. O Duda de Nicodemos, juntamente com o Davi Vitoriano, que era fugitivo do Caldeirão do Diabo, assaltaram 2 motoristas de táxi. O primeiro assalto ocorreu em São Gonçalo do Amarante. Agrediram o taxista e deixaram preso em uma árvore depois de furtar todo o seu faturamento e saíram em disparada com o táxi. Em seguida, os 2 meliantes foram para a casa da irmã do Duda de Nicodemos, a Salete. Guardem bem esse nome, a irmã do Duda de Nicodemos, Salete. Após saírem da casa da irmã do Duda, o pneu do táxi estourou. Usando a mesma estratégia, eles roubaram um outro táxi, levaram o apurado do taxista e levaram também um relógio Oriente do mesmo.
e a princípio logo de cara eles não foram capturados. 4 dias depois, sim, finalmente eles foram capturados, foram para a delegacia. Mais de 200 motoristas de táxi foram à delegacia tentá-los lixá-los, mas a polícia impediu. A irmã do Duda, ela tentou entrar com habeas corpus, mas não teve jeito e os dois desceram para a colônia penal. Essa foto é exatamente no momento da prisão dos dois. O Duda, ele passou um tempo na colônia penal, mas ele conseguiu a permissão para fazer tratamentos médicos fora do Caldeirão. E logo depois, não me perguntem como, ele também começou a trabalhar fora do Caldeirão do Diabo e praticamente ele estava em liberdade. Nesse meio tempo, ele ficou quieto, ele estava na dele e, a propósito, ele estava trabalhando em uma oficina mecânica ao lado da casa dele. Quando, no dia 8 de julho do mesmo ano, 1981, por volta das 20 horas, um Fiat escuro, azul, ele sem placas, passa em frente à oficina do Duda e dispara vários tiros. O Duda, ele não foi atingido, mas a sua sobrinha de apenas 11 anos foi atingida de raspão em sua cabeça frontalmente. Eu tenho aqui a foto da criança no hospital, mas eu prefiro não colocar a foto, ela era menor de idade, na época, e não tem nada a ver com essa história. Os dois mecânicos que trabalhavam com o Duda estavam na oficina e também foram baleados, mas logo, rapidamente, liberados. Tiveram apenas alguns arranhões e as balas pegaram de raspão. Foi tomado também conhecimento que, dando cobertura ao Fiat azul, tinha na esquina uma Brasília azul também dando cobertura para o Fiat. Logo depois de todas essas rajadas de bala, os dois carros saíram em disparada. Agora, existe um detalhe muito interessante que eu quero colocar o recorte para a gente ler e vocês fazerem os devidos julgamentos. Essa tarja de vermelho é o nome da sobrinha do Duda de Nicodemos, que eu não vejo necessidade de expor o nome dela, porque na época ela era uma criança de apenas 11 anos. Então, a sobrinha do Duda de Nicodemos, 11 anos, ela levou um tiro de raspão na região frontal. Também foi liberada do hospital ontem pela manhã. 5 elementos, por volta das 22 horas da quinta-feira, entraram na enfermaria onde estava dizendo serem seus tios, perguntando como a menina se sentia. 3 deles eram barbudos e outros 2 usavam óculos. Retiraram-se logo em seguida por solicitação de uma enfermeira. Na porta do local foi visto um Fiat azul no qual estavam esses elementos. Afinal, quem eram esses elementos? Isso era o grupo do Mão Branca? Eram exatamente eles? Por que não foi apurado? Por que a menina depois não foi fazer reconhecimento para saber quem eram esses indivíduos? 3 barbudos e 2 que estavam usando óculos. O pai do Duda, que se chamava Nautel, ele não se chamava de Nicodemos, o nome dele era Nautel Rodrigues, mas era mais conhecido como Nicodemos, o velho Nicodemos. Aí o que é que acontece? Ele vai dar uma declaração dizendo que o seu filho saiu da vida do crime, não está mais nisso, está trabalhando e que parem de perseguir ele. O velho Nicodemos começa aqui a dizer que os pistoleiros eram agentes da polícia civil. Eis uma foto onde o velho Nicodemos mostra os furos, as perfurações das balas na oficina. Passou-se mais um mês, Duda vinha trabalhando na sua oficina normalmente, quando chegamos no dia 17 de agosto do mesmo ano, 1981, ou seja, um mês depois do primeiro atentado sofrido, quando a gente tem estampado a seguinte matéria: de tocaia, Duda morto com um só tiro na nuca. Meus amigos, essa é a primeira parte dessa vítima, dessa provável vítima do Mão Branca. Próximo vídeo a gente vai colocar a segunda parte, como é que foi que aconteceu esse crime, como é que mataram o Duda de Nicodemos e os desdobramentos dessa história. Meus amigos,
muito obrigado por assistir o vídeo. Por favor, o canal está crescendo, tá legal, a gente já está aí chegando, já chegou em 2.300 inscritos. Vamos embora, vamos chegar nos 3.000 inscritos. Pessoal, quem puder, dá like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O joinha é interessante porque o vídeo vai ser mostrado para mais pessoas. Quem quiser também, me segue no Instagram, me segue no Facebook. Quem quiser entrar em contato comigo para comprar meu livro, tá aqui o meu e-mail. O meu e-mail é o meu Pix. Quem quiser fazer colaborações, eu aceito. É isso, e dentro em breve estamos aí. Se tudo der certo, próxima semana tem mais. Valeu!